E aí, meu povo, mais um vídeo de Maquiando Cliente. E o vídeo de hoje vamos fazer uma pálpebra à luz, porém esse vídeo vai ter uma continuação e mais pra frente vocês vão ver por quê. Então, eu já começo limpando a pele dela com tônico, tá? Alguns produtos eu acabei esquecendo de mostrar, mas eu vou falando por aqui no decorrer do vídeo. E após a limpeza, eu espero a pele secar bem e começo a aplicação do hidratante, tá? Tô usando o hidratante da Nivea, aquele nutritivo. Faço uma camada fina, porque ela tem uma pele de normal a oleosa. E aí já começo com a aplicação da base. Eu tô usando nela a base da Fandi, tá? Na cor 07. Apliquei uma gotinha de um corretor verde para tirar um pouco do alaranjado, porque essa base da Fandi ela é muito alaranjada. Então, na maioria das vezes eu tô usando o corretor verde para diminuir um pouco esse laranja. E a aplicação com o pincel Kabuki na maioria das vezes, a forma que eu aplico. Por que eu prefiro o pincel Kabuki, gente? Porque ele me dá mais cobertura e uma aplicação mais que a pele consegue aderir mais, sabe? Tanto é que aí eu só apliquei com o pincel Kabuki e não senti necessidade de vir com a esponja depois, porque só o pincel já deixou um acabamento legal. Contorno, vou fazendo daquele jeito de sempre, aplicando aos poucos, já aplicando e esfumando. E como vocês podem ver, eu vou bem aos poucos mesmo, aplico um pouquinho, vejo como vai ficar, se precisa intensificar um pouco mais, eu venho de novo, para evitar, porque depois que aplica demais, gente, para tirar, tem que ter muito trabalho. É muito cansativo, então eu prefiro ir aos poucos, escurecendo aos poucos, para ficar com um efeito mais bonito, mais natural. No nariz também, vou aplicando, já mudei o pincel, porque eu quero atingir uma área menor, então eu mudo o pincel também para não correr risco de eu ir para alguma área que eu não quero aquele contorno. E assim, gente, para o contorno ficar bem marcadinho no nariz, deixar aquele aspecto do nariz bem fininho, em fotos e vídeos a gente tem que deixar bem escuro. Pessoalmente, ao vivo, fica muito artificial, né? Não fica bonito, fica muito escuro, fica manchado, mas aí no vídeo, como vocês podem ver, já fica um aspecto mais legal, um efeito de nariz mais fininho. Então, às vezes eu faço, mas em cliente é tudo bem suave. E ainda vim com a esponja um pouquinho para tirar mais um pouco dessa marcação, garantir que não ficou nada marcado. E agora eu tô mostrando aí a iluminação, as áreas que eu iluminei. É a iluminação que é pro tipo de rosto dela, pro formato de rosto, tá? Não, iluminação e contorno não é para todo mundo. Não é uma receita de bolo, a gente tem que analisar o formato de rosto. E assim, como vocês podem ver também, eu não fiz uma iluminação muito clara. O contorno não foi muito escuro e nem a iluminação muito clara. Eu não gosto de criar muito contraste. Quanto maior o contraste, mais você tem aquele efeito de afinar o rosto e tal. Mas eu não gosto, eu evito. Porque eu acho que não fica um efeito bonito, sabe? E aí eu vou aplicar o blush. Vou usar minha paletinha favorita de blush, que é a da Nath Capello. Tô mostrando que eu vou usar essas duas cores. Por dois motivos. Pelo subtom da pele dela, que é um subtom mais quente, mais alaranjado. E também porque eu vou usar tons mais quentes nos olhos. Então, o blush, ele também tem que ser tudo uma harmonia, tá, gente? O iluminador também. Vou usar o iluminador mais dourado do que se eu for usar o mais rosado, o mais lilás. Por conta dos olhos também, tem que ter tudo um contexto, tá? Tô aplicando aí o iluminador compacto mais douradinho para fazer essa base, para depois eu vir com o iluminador solto. Então, sempre pensem nisso. Se eu vou usar tons quentes nos olhos ou na boca, o blush, iluminador, todos têm que ter o mesmo contexto. E a hora do pó, vou usar esse aí que é o da Playboy, tá? O mais escuro.
e vou começar a selar as áreas de iluminação. Como vocês podem ver, esse pó, ele é mais claro que o tom da pele dela. Então, por isso que eu gosto de concentrar mais produto nas áreas de iluminação, porque aí eu vou manter a iluminação que eu fiz e assim usar só nas áreas de iluminação para não correr risco de acinzentar. Se, por exemplo, eu usasse na área que eu fiz o contorno, então eu gosto de usar só nas áreas de iluminação, tá? E agora eu venho com um pó compacto do tom da pele dela e começo a polir essa pele. Eu vou tanto varrer aquele pó solto que eu acumulei, como vou também selar as outras áreas que eu não apliquei o pó solto, tá? Mas se ela precisa fazer isso sempre é uma obrigação? Não, tá? Eu poderia vir com um pó solto do tom da pele dela e fazer esse passo, tá? Não precisa necessariamente ser um pó compacto. Agora eu venho com a bruma pra gente dar uma hidratada mais nessa pele, dar aquela finalizada, tirando qualquer aspecto do pó. E após eu venho com esse iluminador solto da Mojave, que é lindo, gente, lindo demais. E eu vou usar para finalizar o iluminado, tá, da pele. Eu já fiz a base com o compacto e venho com o solto para dar aquele tchan, sabe? Faz tempo que eu não uso esse iluminador, né? Ultimamente eu tô usando ele mais nos olhos, porque geralmente em cliente não é o efeito que eu gosto de dar desse iluminador muito gritante, mas de vez em quando a gente tem que usar, né? Tem que trazer técnicas diferentes. E é isso, bora para os olhos. A pálpebra dela já tá uniformizada, tá? Eu já tô começando com a sombra. E o que acontece? Eu tô usando aí um laranjinha, só que ele é um laranja mais mostarda, tá? Se eu posso dizer assim, tá? Mais amarelado. E pálpebra luz é aquele negócio de sempre, né? A gente pigmenta o canto interno e o canto externo, deixando o meio sem nada, tá? Vou bem com cuidado aí. Já tem um vídeo aqui no canal de pálpebra luz, mas é com tons um pouco mais frios, mais rosados. Então já vou deixar aqui no card para quem quiser ver essa outra opção, tá? E agora eu já venho com um laranja mais escuro, laranja bem mais intenso, quase sendo marrom, sabe? E vou aplicar nas mesmas áreas, porém um pouquinho mais abaixo, tá? Para não sobrepor a sombra anterior. É muito importante, gente, quando for fazer pálpebra luz, a gente ser bem simétrica, tá? Para não deixar torto esse espacinho do meio, porque é aí que vai definir essa luz, né? Esse ponto de luz. E se a gente deixar torto, a gente pode acabar dando a impressão de que a cliente tá zanolha, sabe? Vesga. Então é importante deixar bem centrado, bem simétrico nos dois olhos. Tô voltando com a sombra anterior, que é aquilo que eu sempre falo nos vídeos aqui. Sempre que a gente vem com a sombra escura, ela acaba sobrepondo a clara. Mesmo que a gente tome o maior cuidado, acaba sobrepondo um pouquinho. Então é legal a gente voltar com a sombra anterior para dar um acabamento mais bonito, um degradê melhor. Agora eu vou vir com essa sombra da Vult, que é o marrom mais frio, e vou começar a quebrar essa temperatura. Deixar um pouco mais quente, o que torna a maquiagem mais social, tá? Também dá certo, eu poderia manter os tons alaranjados, ficar uma maquiagem um pouco mais coloridinha. Tem cliente que gosta, mas eu quis dar essa quebrada, deixar um pouco mais séria a maquiagem, sabe? Dar uma esfriada nesses tons, então vou usar ali nos mesmos cantos, porém um pouquinho mais abaixo. Isso é interessante, já fica aí para vocês como dica, que a gente sempre fica com medo, né, de usar sombras coloridas, acha que nunca vai usar sombras coloridas, mas a gente sempre pode usar,
Se vê que tá ficando colorido demais, é só a gente quebrar um pouco a temperatura com marrons mais frios, que acaba ficando a maquiagem mais usável. E agora eu vou usar aquele iluminador solto que a gente usou no rosto. Vou usar ele para fazer esse pontinho de luz. E o que é interessante, tá, gente? Eu vou aplicar primeiramente no meu pincel que tá lotado de produto, no meio que tá sem nada de sombra, tá? Onde tem só corretivo. Começo e conforme vai saindo o excesso no meu pincel, eu vou vindo para as bordinhas, porque aí evita de ficar marcado, tá? De ficar aquela listra marcada, tá? Segue essa dica que eu sei que você não vai errar mais. E eu aplico até lá em cima, tá, gente? Até chegar na sobrancelha, tá? Do mesmo jeito que a gente aplica para dar o pontinho abaixo da sobrancelha, eu vou aplicar só que aí no meio, né, no caso. E agora eu voltei com aquela primeira cor de sombra, tá? Aquele mostarda. Só aí na bordinha do iluminador pra gente aumentar esse degradê, dar mais efeito na maquiagem. E agora eu vim com esse batom, que é um batom mais magenta, e vou aplicar na linha inferior dos olhos, pra gente começar a dar um coloridinho aí, querendo ousar um pouquinho. Então, eu vou aplicar de boa aí com um pincel pequenininho. E agora eu venho com essa sombra azul dessa paletinha e vou selar aquele batom magenta que a gente aplicou na linha inferior dos olhos, tá? O que é que vai acontecer? O que acontece quando a gente mistura vermelho com azul? Dá roxo, né? E o magenta, por mais que esteja mais rosa aí, mas tem vermelho. Então, quando eu selar com esse azul, eu vou ter um efeito mais roxinho, tá? Ele não vai ficar totalmente azul, vai ficar roxo. Então, vou selando aí, garantindo essa misturinha. E vamos para a sobrancelha. Tô usando pastinha, tá? A da Miss Larry, que eu já usei aqui em outros vídeos no canal. E vou só delimitando mais, né? Dando uma intensificada mais na sobrancelha dela, que já é bem feitinha, não tem nem o que fazer. Vou só seguindo o desenho mesmo. Gente, olha só, eu vou fazer um delineado nesse cantinho de dentro do olho dela. E o que é interessante, eu mando ela olhar para o outro lado. Porque quando ela tá olhando para lá, ela não consegue ver eu com o pincel. Então, por conta disso, evita dela piscar, dela tremer o olho, lacrimejar, tá? Então, já vai a dica aí para vocês. E aproveita e já faça um delineado bem fininho, tá? Não é para aparecer o delineado, não. Só para servir de base para os cílios postiços. Já tô aplicando máscara de cílios aí embaixo. E, gente, deixa eu contar pra vocês. A continuação, que vai ser eu aplicando o batom vermelho nela, vai sair na quinta-feira, tá? Então, já ativa as notificações aí pra vocês não perderem, tá? Porque eu fiz um vídeo explicando como aplicar batom, né? As dicas, os truques pra não errar, tá certo? E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de comentar o que é que você achou, tá certo? E dá like nesse canal. Um beijo